tá? Porque o que acontece? Lá nos anos 50, 60, quando se começou a especular qual era a causa da doença cardiovascular, a ideia que se tinha era o seguinte: olha, quando a pessoa morre do coração, o que tem lá na placa que entupiu a artéria é gordura, então, bom, se nós reduzirmos a gordura na dieta, isso deve ser uma coisa que vai prevenir doença cardíaca. A ideia não era uma ideia absurda, ela até faz algum sentido, ok? Mas sempre a gente tem que testar, né? A gente tem que pegar uma ideia que a gente tem e ver se ela é verdade ou se não é. E isso só foi feito tardiamente, tá? Então, o que houve, historicamente falando, foi um grande descompasso entre o que se pensava nos anos 50 e 60, aquilo que virou diretriz, que passou a ser tido como uma verdade nos anos 70, quando as diretrizes alimentares foram estabelecidas por escrito, tá certo? Quando depois a pirâmide alimentar, que todos conhecem, foi concebida. E os estudos para testar se isso era verdade ou não vieram só depois. Tá? Então, a gente que conhece essa literatura, que conhece os estudos, vê que, na verdade, não existe uma correlação entre doença cardíaca e consumo de gordura na dieta. Parece uma coisa muito doida quando a gente diz isso. Por quê? Porque são muitos anos em que a gente aprendeu o contrário. Mas o fato é que essa ideia de que a gordura na dieta era a causa da doença cardíaca nunca passou de uma hipótese. Tá? E ela foi de hipótese para diretriz oficial antes que alguém tivesse tido a oportunidade de testar, de fazer os experimentos. E aí foi instaurado esse medo da gordura, esse pânico, né, doutor? Esse pânico da gordura. Né? E aí é aquela coisa interessante, assim, algumas coisas viram como se fossem profecias autorrealizadas, né? Sim. Então, quem é a pessoa que come gordura desbragadamente, assim, que normalmente não dá a mínima? É o sujeito que talvez não esteja tão preocupado com a sua saúde, porque afinal, todo mundo que lê o jornal de sábado, todo mundo que lê as revistas, né, sejam as revistas femininas, sejam as revistas semanais, vai ver ali o quê? Que a gordura faz mal. Tá? Então o sujeito que come gordura, em geral, é o cara que também não se cuida, que também fuma, tem uma vida sedentária, que bebe. Tá? Então essas pessoas acabam mesmo tendo uma chance maior de ter problemas de saúde. E aí muitas vezes quando se faz um levantamento, a gente vê, olha, as pessoas que comem mais gordura, elas têm uma incidência maior da doença A ou da doença B. Mas isso tem muito a ver com esses outros fatores. Tá? Quando se faz aquele tipo de experimento, onde eu pego um grupo de pessoas e eu sorteio esse grupo para 2, esse aqui eu vou mandar reduzir a gordura na dieta, esse aqui não, aí a gente vê que não muda nada. Então vou repetir para ficar bem claro, não muda nada em termos dos desfechos de saúde que importam, assim, câncer, doença cardiovascular inclui cardíaca e AVC, tá? A pessoa retirar a gordura da dieta ou não. Então isso é um mito que persiste porque por algum motivo se incorporou, eu acho que saiu da diretriz e virou parte da cultura. Tá certo? Virou senso comum. Senso comum, verdade absoluta e para que questionar uma verdade absoluta? Se você perguntar, né, for na rua, assim, perguntar para 10 pessoas que estão passando, assim, gordura faz bem ou faz mal para a saúde? É óbvio. Das 10 vão responder que faz mal. Virou parte da cultura. Sim, e banalizou também, né, doutor? Até, Carol, me complementa se eu estiver errada, porque assim, as pessoas entendem, na minha opinião, elas nem sabem exatamente o que é a gordura. Elas veem assim, sei lá, a gordura de uma carne, elas associam com a mesma gordura de uma fritura, e por aí vai o conceito as gorduras delas. Elas são todas iguais, né? Todas iguais. São todas o óleo no de mesmo coco, balaio. o azeite, enfim. Então, isso é muito importante, porque assim como os carboidratos não são todos iguais, né? Quer dizer, aqueles que realmente causam problemas são os refinados, os farináceos, é o açúcar. Então, a gordura tem isso, existem gorduras refinadas, existem a gordura natural dos alimentos. É muito diferente eu consumir a gordura refinada da soja, ok? Que foi produzida com altas temperaturas, altas pressões, solventes orgânicos, depois tem que usar um desodorizante, um descolorizante, né? Para tornar aquilo uma coisa que não seja nojenta, assim, né? Isso é muito diferente daquela gordura que vem junto com o meu salmão, tá certo?
Poxa vida, um salmão é um peixe que tem mais gordura do que muita carne vermelha. Tá? E ninguém acha que o salmão faz mal. Exatamente. Tá certo? A gordura do salmão é a gordura salvada. Né? Ele tem a fama do bonzinho. Tá? E na realidade, aquela gordura que vem naturalmente nos alimentos, seja nos vegetais, né? Coco, abacate, castanhas, nozes, azeitonas, seja nos animais, carne, peixe, frango, ovos, ok? Essa gordura, ela faz parte do alimento natural com o qual o ser humano evoluiu, tá? Faz parte da dieta que nós estamos adaptados. Tá, ótimo. É fundamental pensar que gordura não é tudo igual. Eu acho que esse talvez seja o primeiro passo. E o segundo detalhe muito importante é o seguinte: a nutrição, eu sempre repito isso, eu repito até em consultório quando eu atendo. A nutrição, ela é um jogo de soma zero. Quando a gente tira uma coisa, outra entra, tá? Então é diferente de uma situação assim, cigarro faz mal? Sim, faz mal. Mas eu posso pedir para a pessoa parar de fumar e ela não precisa substituir o cigarro por outro vício. Sim, claro. Ok? Ela pode tirar o cigarro da vida dela e ela vai ficar melhor. Se eu tiro a gordura da dieta, eu vou estar tirando um componente de calorias da minha dieta. Eu preciso preencher isso com outra coisa. E essa outra coisa vai ser o quê? Ok? Aí, sim. A história da desgraça da nutrição no século XX foi isso, foi essa substituição, foi a retirada da gordura, que hoje nós sabemos que não faz mal. Tem as gorduras saudáveis que fazem bem, tem aquelas que são neutras, né? Eu diria assim, por exemplo, a gordura saturada da carne, ok? Ela não é exatamente uma health food, né? Uma coisa maravilhosa não, assim, que vai não é que nem assim, eu vou comer um brócolis porque ele é bom para mim, tá certo? Ele tem polifenóis, fibras, ele é bom para mim. A gordura saturada da carne, ela é gostosa, mas ela não é exatamente a coisa que vai melhorar a minha saúde. Mas hoje a gente reconhece que ela é neutra. Ela não vai piorar, né? Não vai piorar, tá? Agora, quando eu retiro a gordura da dieta e eu, no lugar dela, coloco carboidratos, especialmente os refinados, que é o que todo mundo fez. No fundo é o que se fez. Porque as pessoas não substituíram a gordura da dieta por mais brócolis, por mais verdura. Não conheço ninguém que fez isso. Não, também não. Entendeu? Elas substituíram por... Vou até colocar uma pirâmide aqui pra gente lembrar daquela pirâmide. Elas substituíram pelos carboidratos mais saborosos e mais gostosos e mais fáceis de comer. Então, assim, é sucrilhos, é macarrão, é biscoito, é pão. Foi isso que temos todo um supermercado. Não, até as barrinhas, né? Porque as barrinhas de cereal também nada mais são do que essas... Tirar algo que pode ser muito bom, como é o caso das gorduras boas, ou que na pior das hipóteses pode ser neutro, como algumas outras gorduras, e colocar no lugar algo péssimo, foi a pior coisa que foi feita. E aí a gente está vendo essa epidemia de obesidade, doenças e etc. Para reverter isso, a gente tem que perder o medo da gordura. E é por isso que nós estamos falando agora. Não é porque a gordura seja a coisa principal da nossa vida, não é porque a gente coma gordura pura, não é isso. Tá? A questão é, se eu quero que a pessoa pare um pouco de comer esse monte de carboidratos, especialmente os refinados, eu tenho que reverter esse processo. Ela tem que aceitar que a gordura natural dos alimentos não vai lhe fazer mal. Aliás, pode fazer bem. Muito bem. Inclusive, eu acho que a primeira coisa, para quem muda a alimentação e etc., é sentir que é libertador você não ter fome o tempo inteiro, porque a gordura te dá aquela saciedade um pouco, né? Você não precisa comer um pote de, sei lá, um coco inteiro. Exato. Então, assim, isso tem uma base fisiológica para isso. O estômago esvazia mais devagar quando a gente tem um pouco mais de gordura na alimentação. Então, a gente fica literalmente de barriga cheia por mais tempo. Tem hormônios, colicistoquinina, peptídeo Y, que são produzidos em maior quantidade quando o alimento contém gordura ou proteína e não quando ele contém carboidrato. Então, é aquela coisa que empiricamente, sem saber nada disso dos hormônios, a gente sabe que o alimento que contém proteína, que contém gordura, ele sacia por mais tempo. Sim. E esse é o segredo de qualquer estratégia alimentar que a gente queira que dê certo no longo prazo. Porque eu sempre digo, Vivi, assim, existem várias dietas que funcionam para perder peso. Várias. Sim. Tá? Não, quantas pessoas todo mundo aqui conhece que perdeu peso com um pão integral? Eu mesmo, quando eu tinha 20 e poucos anos, fiz isso. Claro. Passando fome pra caramba. Quando você tem 20 anos, tudo é rápido, tudo funciona. Tudo é fácil, né? Então, ali contando calorias, passando fome pra caramba, eu consegui perder peso naquela época.
Só que o peso voltou, lá pelos 40 tinha voltado todo, então assim... demorou até pra voltar ainda, tem gente que volta assim. Demorou? Não, mas é que vai aos poucos, bem lógico, devagar. Um quilinho cada ano, isso, entendeu? Então, a a experiência agora diferente que eu tenho, vamos dizer, de ter feito uma estratégia de restrição de carboidratos, perdido aquele peso de novo, só que faz 5 anos que ele se mantém estável, é que não tem fome. Não tem fome, portanto não tem culpa. Né? Porque é muito ruim comer com culpa. Comer com culpa dá uma digestão péssima. Então, eu diria que a pior parte de comer ou de fazer qualquer coisa na vida é fazer com culpa, né? Sim, a gente ter à disposição uma estratégia que a gente pode comer uma comida que sacia, a gente fica com menos fome e a gente não precisa ficar contando cada caloria. E horário, né? E porque é gostoso. As comidas que a gente está falando aqui, de gordura natural dos alimentos, são comidas gostosas. E ainda essa semana saiu mais um estudo, com 60 mulheres, né, comparando por 2 anos uma dieta com mais gordura, uma dieta com menos gorduras, que tiveram uma dieta com mais gordura, perderam mais peso e tiveram os exames todos melhores no que diz respeito a marcadores de inflamação, resistência à insulina. Eu digo é mais um, porque agora é assim, virou rotina, né? Volta e meia sai um estudo mostrando o mesmo resultado, mas é bom, né? É bom. O pessoal vê assim, daqui a pouco dá sempre o mesmo resultado, porque quem sabe é porque é verdade, né? Quem sabe Eu acho que aí, embalando na gordura, outro medo coletivo, quase que um pânico, e o colesterol alto. Então. Esse é o pânico coletivo. Eu acho que todos nós aqui já perguntaram, né? Nossa, mas você come tanto ovo assim, você não... Assim, você já viu seu colesterol? Se fosse você, já me diria agora, hein? Sabe que o irônico da história do ovo e do colesterol é que o pai da ideia essa do colesterol causando a doença cardiovascular e que, portanto, tinha que tirar a gordura da dieta, chamado Ancel Keys, já morreu, mas o pai dessa ideia, lá nos anos 50 e 60, ele já sabia que o colesterol da dieta não influenciava o colesterol do sangue. Ou seja, ele fez tudo isso. Ele foi uma das pessoas que estudou e demonstrou que, olha, o problema não... Claro, ele na ideia dele, o problema era que tinha que reduzir a gordura para que o corpo fabricasse menos colesterol, porque ele já sabia que o colesterol da dieta não influenciava. Portanto, o ovo foi exonerado pelo próprio idealizador da ideia de que tinha que reduzir a gordura. Mas, a nutrição realmente às vezes parece ser uma área imune à evidência, certo? Assim, por mais evidências, a coisa não parece não mudar. Então, mesmo existindo uma série de estudos por décadas, né, mostrando que o colesterol da dieta não tem influência no colesterol no sangue na grande maioria das pessoas, o ovo, coitado, foi vilanizado. Então